Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Para aquelas pessoas que não têm NET em casa, o programa Palavra Espírita pode ser assistido também em outras plataformas digitais, como no YouTube, digitando programa Palavra Espírita, ou na página do programa no Facebook, digitando Palavra Espírita. E no final, se você gostou desse comentário, curta e compartilhe com seus amigos. Bem, dito isto, vou iniciar o meu comentário contando uma história que vai encaminhar o meu assunto de hoje. É uma história contada por Chico Xavier e que ilustra com muita precisão o tema que eu vou abordar hoje. É a história de duas damas que no Teatro Bolshoi, em Moscou, assistiram a uma comovedora peça de teatro em que se emocionaram tanto que chegaram até as lágrimas. E Chico disse que nevava, era inverno, início do século XX. Quando estavam deixando o teatro para pegar a carruagem que as levaria até em casa, encontraram nas escadarias em frente ao majestoso teatro um homem deitado no mármore frio, desagasalhado e encolhido, enquanto a neve caía silenciosa. Uma das damas foi logo acometida de um gesto de bondade e quis tirar o seu casaco de peles caras para cobrir aquele homem. A sua amiga, porém, ao perceber que ela ia fazer, disse o seguinte: não faça isso, é um casaco de alto preço. Quando chegarmos em casa, mandaremos um empregado trazer para eles alguns cobertores que a gente nem usa mais. Chegando em casa, foram tomar um chá quente sob o calor da lareira e, conversando comovidas sobre as tragédias humanas, acabaram esquecendo do episódio à frente do teatro. No dia seguinte, a dama, a que queria cobrir o colega de jornada, podemos dizer assim, com o seu casaco caro, lembrou-se daquele homem passando frio na pedra dura e gelada. Chamou um dos seus empregados e mandou levar alguns agasalhos para o mendigo. Quando o empregado chegou, porém, o homem estava morto. Havia morrido durante a madrugada, logicamente, de frio. Pois pergunto a você, que lições podemos tirar dessa história simples contada por Chico Xavier? O primeiro grande ensinamento, segundo o próprio Chico, é que quando a caridade é muito discutida, o socorro corre o risco de chegar tarde demais. Pois a propósito da prova da riqueza, que era o caso dessas duas senhoras da nossa história, até hoje gera controvérsia o que Jesus disse a respeito do rico e da riqueza. Disse ele, e está na Bíblia: em verdade, vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Alguém menos atento ou que entende os ditos de Jesus ao pé da letra
poderá pensar que o mestre quis dizer que nenhum rico tem salvação, o que, claro, não é verdade. Tudo é uma questão de interpretação. O que Jesus, na verdade, quis dizer é que a riqueza é um forte componente para apagar no coração do homem o sentimento de fraternidade, colaborando de forma bastante grande para cegá-lo quanto aos seus compromissos com os mais necessitados que o cercam. A riqueza e a humildade existem, mas o mais comum é encontrá-las separadas. Porque normalmente, onde há uma, não há a outra. No caso da prova da riqueza, esta somente sobreviverá paralelamente à humildade quando, por meio das múltiplas encarnações, o espírito tiver se conscientizado e aprendido que o dinheiro em excesso não lhe foi dado somente para o seu gozo próprio, e sim para empregá-lo além do seu bem-estar, claro, mas também para amenizar o sofrimento de irmãos que estão juntos com ele nessa mesma jornada, mas em condições opostas à sua, isto é, necessitados de ajuda. Aliás, por falar em encarnações, fica difícil entender e mais difícil ainda explicar, à luz da lógica, as diferenças sociais brutais existentes entre os seres humanos e entre eles a existência da riqueza e da pobreza, dos ricos e dos pobres. Muitas religiões, principalmente aquelas que se apegam à Bíblia, e é um direito delas, e a interpretam os seus textos ao pé da letra, procuram captar seguidores com a proposta da solução dos seus problemas materiais, principalmente os financeiros. E essa estratégia geralmente dá certo, pois que o homem vê no dinheiro a solução de todos os seus males, quando que, na verdade, a riqueza nos é emprestada, e isso mesmo temporariamente, com o compromisso de que a empreguemos para o bem dos que dependem de nós. É perfeitamente aceitável que, dependendo da situação, precisamos e devemos nos vestir melhor, por exemplo, nos apresentar melhor. Mas você, imagino, há de concordar de que para isso não é necessário, para se apresentar melhor, ostentar, por exemplo, uma roupa no valor de um carro para se estar bem vestido. Consumir com o propósito de se mostrar mais rico do que o outro é um modo de pensar muito pobre. A ostentação, a demonstração da riqueza, do poder, do dinheiro, com certeza absoluta, nos faz diferentes aos olhos dos outros. Mas aí eu lhe pergunto, será que nos faz feliz? Alexandre Caldini Neto, um escritor espírita, do qual eu até gosto muito dos livros dele, no seu livro A Vida na Visão do Espiritismo, conta a história de um amigo seu, rico, que apesar de muitas posses materiais, andava muito aborrecido, muito triste, estava, enfim, infeliz. Percebendo isso, recomendou a esse seu amigo que fosse a uma casa espírita, na casa espírita que ele, Alexandre, frequentava, para, quem sabe, dar um novo direcionamento para a sua vida. E ele, o amigo, meio em dúvida se devia ir ou não, acabou concordando. E num dia X lá ele foi. Depois da palestra, ele passou na sala de consulta espiritual, onde um médium incorporado, que é a pessoa que tem um ou mais espíritos alinhados por pensamento com ela, conversa com o encarnado. De imediato, o espírito, através do médium, perguntou se ele estava dormindo bem. Ao que ele, o amigo do Alexandre, respondeu que não. E o espírito perguntou se ele sabia por que ele não conseguia dormir direito. Ao que o amigo do Alexandre respondeu que não,
que não sabia por que ele não estava dormindo direito. Ao que o espírito, através do médium, respondeu o seguinte: você não consegue dormir direito por causa do barulho das moedas. Gente, é fácil se desprender do fascínio do dinheiro? Claro que não, todos nós sabemos disso. O dinheiro, segundo a nossa visão, muito tacanha, diga-se de passagem, nos dá, além da riqueza, uma outra coisa que muitas pessoas passam uma vida inteira procurando: status. O grande problema é que, normalmente, a tiracolo, o status traz consigo uma outra erva venenosa responsável por muitas derrocadas do espírito aprendiz: a soberba. Uma coisa puxa a outra. A riqueza puxa o status puxa a soberba, e a soberba, por sua vez, afasta a humildade, a mãe de todas as virtudes. A riqueza, a abastança, não são uma questão de ser, e sim uma questão de estar. Em outras palavras, eu não sou rico, eu estou rico nesta encarnação, nesta etapa da vida do espírito. Enquanto a riqueza é uma prova de dominação e poder, a pobreza é uma prova de paciência e resignação. Ambas, no entanto, são apenas algumas das muitas etapas que temos de cumprir na caminhada evolutiva do espírito aprendiz. Por isso, o nascimento em berço de ouro não significa um privilégio para poucos. Claro que não. Se assim fosse, o Criador estaria utilizando da prática do protecionismo e discriminação, muito ao gosto, aliás, e largamente utilizada entre nós, seres ainda muito imperfeitos, mas absurdamente incompatível com a perfeição de Deus. Na vida terrena, enquanto encarnados, somos submetidos a provas que fazem parte do nosso currículo, enquanto espíritos aprendizes que somos todos nós. A situação financeira serve para purgar cada um de maneira diferente. Exatamente por isso que não devemos pensar que Deus privilegia apenas alguns e outros não. Quando se vive no luxo, certos valores são testados, e o mesmo acontece quando se vive na miséria. Por que defendemos que a prova da riqueza é mais difícil que a da pobreza? Pela simples razão de que, na visão humana, conservar ou multiplicar os bens para ficar mais ricos é mais natural do que com eles, com os bens, com a riqueza, minorar as necessidades dos semelhantes, pois para tanto é necessário dividir. E dividir é sinônimo de repartir. E repartir com desprendimento no estado evolutivo em que nos encontramos neste mundo escola, salvo raras exceções, ainda é uma ação muito difícil de ser aceita e praticada com naturalidade. Ainda que na contabilidade da vida, a ação de dividir, neste caso, signifique verdadeiramente somar. Podemos fazer uma analogia da fortuna, da riqueza, com o nosso corpo. Aliás, este sim é a nossa maior riqueza material. Pois como temos o dever de cuidar dele e conservá-lo da melhor forma possível para convertê-lo em uma preciosa ferramenta para a nossa evolução e das pessoas que nos cercam, temos que ter a riqueza, ou deveríamos ter pelo menos o mesmo procedimento. É fácil? Claro que não. Eu sei que não é fácil. Mas como a natureza, inclusive a natureza humana, não dá saltos, tudo tem o seu tempo. São muitas as etapas que ainda teremos na nossa caminhada evolutiva para aprendermos certas lições enquanto espíritos imortais. Tente raciocinar sem o ranço religioso que engessa o pensamento e pense em um Deus infinitamente justo.
Se você conseguir isso, você vai entender que não haveria justiça por parte de Deus, que é infinito em todas as virtudes, se fosse concedida digamos, a sorte da riqueza a uns e o azar da pobreza a outros. Nada nos é dado por acaso. Tudo tem um fim, tudo tem um objetivo. Cabe a nós, no entanto, decifrar os enigmas dos porquês. No momento em que conseguirmos descobri-los, descobriremos também o verdadeiro sentido da vida. E descobrindo isso, descobriremos que a riqueza não é um privilégio para uns e um castigo para outros. Logicamente que não. Apesar de muitos pensarem assim. A cada passagem pela Terra, o espírito aprende coisas novas que vão ajudá-lo na sua evolução, no seu crescimento. Sendo assim, se alguém nasce na pobreza é porque precisa daquela prova para que aprenda a resistir às tentações do dinheiro fácil e saiba dar valor ao trabalho árduo. Tenha certeza de que tudo o que nos é concedido tem como propósito a nossa melhora, o nosso crescimento, enquanto os espíritos imortais que somos, e não o, entre aspas, engordamento puro e simples dos bens terrenos e transitórios. Querer ficar rico? Claro, todos queremos. Resta saber se estamos preparados para esta que é uma das provas mais difíceis da nossa caminhada evolutiva. Por tudo isso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o segredo está no equilíbrio, para quando a gente chegar lá do outro lado, que todos vamos para lá, chegarmos com a nossa consciência tranquila de que fizemos o melhor aqui. Por isso, ao terminar esse comentário e relembrando as palavras do mestre, deixo um questionamento para a sua reflexão. E o questionamento é o seguinte: você está preparado para passar pelo buraco da agulha? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.